Seja bem-vindo a mais um vídeo do Evangelho Eficaz. Antes de continuar, deixa um like nesse vídeo e inscreva-se no canal para continuar recebendo novos vídeos. Depois que o tempo dos gentios terminarem, Deus virá e gravará a sua lei no coração do seu povo. Como ele diz aqui, essa é a minha aliança para com eles, quando eu tirar os seus pecados. Paulo entende que isso aqui ainda não aconteceu, mas que vai acontecer no final do tempo dos gentios com a nação de Israel. Por isso ele diz, todo Israel será salvo, baseado na palavra de Isaías e baseado na palavra de Jeremias, que ele interpreta revelacionalmente, espiritualmente, através de uma revelação dada por Deus. É claro que eu e você não podemos interpretar o Antigo Testamento dessa forma, somente os apóstolos podiam fazer isso. Essa é a razão pela qual Deus os levantou e deu a eles essa habilidade de intérpretes carismáticos do Antigo Testamento. Quando eu digo carismáticos, é interpretação dada pelo Espírito Santo do Antigo Testamento. Porque se a gente fosse ler essas passagens sem a ajuda de Paulo, a gente nunca chegaria a essa mesma conclusão que ele chegou. Mas é que Deus revelou para ele, por isso que ele diz, eu vou contar um mistério. Porque está no Antigo Testamento, mas o sentido é esse aqui, o sentido que estava velado, oculto. O que Isaías e Jeremias quiseram dizer é exatamente isso aqui. Ou seja, o endurecimento da nação é em parte, não são todos e não é o tempo todo. Quando terminar o tempo dos gentios, então, os judeus se converterão a Cristo e assim todo Israel, toda aquela geração de judeus no final dos tempos será salva pela fé no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em seguida ele dá 4 motivos pelos quais Deus vai fazer isso. Porque alguém podia perguntar, né? Por que Deus vai fazer isso? Por que Deus não rejeitou os judeus de vez? Por que ainda tem alguma esperança para os filhos de Abraão no plano da redenção? Primeiro, verso 28, porque quanto ao Evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Quanto, porém, à eleição, amados por causa dos patriarcas. A primeira razão pela qual Deus não abandonou a nação de Israel de vez é por amor aos patriarcas, por amor a Abraão, Isaque e Jacó. Deus amou e fez uma aliança com esses 3 homens. E disse que da descendência deles viria o Messias e que nessa descendência seria bendita todas as nações da terra. E o amor de Deus se estende não somente a Abraão, Isaque e Jacó, os patriarcas, mas também aos seus descendentes. E por amor a eles, Deus elegeu de entre eles um grande número para a redenção. Então eles são amados com relação à eleição por conta dos patriarcas, embora no momento, é o que diz o início do verso 28, eles são inimigos do Evangelho. No momento eles são inimigos do Evangelho por causa de vocês, ou seja, para que vocês tenham chance, para que os gentios recebam o Evangelho. Mas Deus os ama, e esse amor de Deus vem desde os patriarcas. Segundo motivo, verso 29, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Deus tinha dado à nação de Israel dons aqui não é dom espiritual não, tá gente? Porque às vezes o pessoal usa essa passagem fora de contexto para dizer assim, ó, Deus me deu o dom de profeta, e os dons de Deus são irrevogáveis. Sou profeta até morrer. Bom, pode ser até que você vai ser profeta até morrer, mas essa passagem não está falando de dom espiritual. Está falando de dádiva, de presente, é isso que a palavra carisma significa na língua original grega, né? Os dons espirituais são chamados de dons porque são a dádiva de Deus para o seu povo. Mas há outras coisas que também são dádivas e que não são dons espirituais, como, por exemplo, aquilo que Paulo diz aqui no capítulo 9, a partir do verso 4, quando ele se refere aos judeus e da dor que ele sente porque os judeus não se converteram, ele diz, são israelitas, olha os dons que Deus deu aos filhos de Abraão, pertence-lhes a adoção, também a glória, as alianças, a legislação, o culto, as promessas, os patriarcas e deles descende o Cristo. Estes são os dons que Deus deu à nação de Israel e eles são irrevogáveis. Irrevogáveis. O chamado de Deus, a vocação de Deus, também está no verso 29, é irrevogável. Deus chamou Abraão e os seus descendentes para ser uma bênção para todo o mundo e ele não pretende mudar de ideia. Por enquanto a nação de Israel está endurecida, mas Deus vai se voltar para eles no final dos tempos, quando terminar o número dos gentios. E eles se converterão em grande número e serão uma grande bênção para todo mundo, como Deus planejou desde o começo. Terceira razão pela qual Deus fez isso. Está no verso 30 a 31, ou seja, que Deus vai usar de misericórdia com os judeus, da mesma forma que usou de misericórdia com os gentios. Verso 30, porque assim como vós também outrora fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia à vista da desobediência deles,
Assim também estes agora foram desobedientes, para que igualmente eles alcancem misericórdia à vista da que vos foi concedida. Parece meio confuso, mas na verdade é muito simples. O que Paulo está dizendo para os gentios, a quem ele escreve, é o seguinte: vocês eram desobedientes, vocês eram pagãos, vocês viviam na imoralidade e na idolatria. Entretanto, apesar da desobediência de vocês, Deus mostrou misericórdia, permitindo que o evangelho chegasse até vocês. Vocês ouviram as boas novas, e mais do que isso, Deus moveu o coração de vocês, Deus iluminou o entendimento de vocês. Vocês creram no Messias, embora vocês não fizessem parte do povo eleito de Deus, a antiga nação de Israel, quis dizer isso. Embora vocês não fizessem parte do povo com quem Deus fez uma aliança, entretanto, Deus estendeu misericórdia a vocês quando vocês eram desobedientes. Ora, Deus vai fazer a mesma coisa com os judeus agora são desobedientes. Eles estão endurecidos, eles continuam a não crer no Messias. Então, da mesma forma que Deus usou de misericórdia com vocês quando vocês eram desobedientes, Deus também no futuro vai usar de misericórdia com os judeus à vista da desobediência deles no presente momento. E Deus faz tudo isso, quarto motivo, verso 32. Deus encerrou a todos na desobediência, a fim de usar misericórdia para com todos. A palavra encerrar significa literalmente fechar com chave. A figura é de jogar alguém numa cela e trancar por fora com a chave. Algumas traduções já trazem aprisionar ou fazer prisioneiro aí, porque é isso que a palavra encerrar significa. Deus aprisionou a todos debaixo da obediência. Quem são todos aqui? Todos aqui tanto judeus como gentios. E o que é que significa que Deus aprisionou na desobediência tanto a judeus como gentios? Significa que Deus os julgou, Deus os condenou, Deus decretou a prisão deles e a condenação deles por conta do pecado de Adão e Eva e por conta dos seus próprios pecados. É uma descrição da raça humana. Nós aqui somos descritos como prisioneiros numa cela, trancados por fora, esperando o momento de passar pelo corredor da morte, no final do qual nos espera a forca, ou a guilhotina, ou o pelotão de fuzilamento. Estamos encerrados como prisioneiros por conta da nossa desobediência. E aqui todos significa, quer os judeus, quer os gentios. Esse é o assunto que Paulo tratou no capítulo 1 e 2, mostrando a culpa dos gentios e a culpa dos judeus, respectivamente. Aqui em resumo, ele está dizendo isso. Por que Deus então encerrou a todos debaixo da mesma desobediência, judeus e gentios? Resposta: a fim de usar de misericórdia para com todos. Quando o judeu se converte, é misericórdia. Não é porque ele guardou a lei de Moisés, não. Não é porque ele praticou a lei de Moisés, não, porque ele também está encerrado debaixo da desobediência. Quando um gentio se converte, não é porque ele é uma pessoa moral, que fez boas obras, ou que tem algum mérito diante de Deus, não, é misericórdia também. Deus encerrou todos, judeus e gentios, debaixo da desobediência, para que a salvação seja pela graça. E essa passagem, ela nos ajuda muito a acabar com aquele mito, com aquela teologia errada de que Deus tinha dois planos de salvação. Um para o judeu no Antigo Testamento e um para o cristão no Novo Testamento. No Antigo Testamento o judeu se salvava pela lei, no Novo Testamento o cristão se salva pela graça, pela fé. Isso é uma heresia. O ensino bíblico é claro, Deus encerrou todos, judeus e gentios, na desobediência, para que usasse de misericórdia para com todos. O judeu no Antigo Testamento, ele era salvo pela misericórdia de Deus, quando ele olhava para o altar, para o sacrifício de animais, ele cria no Messias que haveria de vir e cujo sangue seria derramado pelos seus pecados. E ele era justificado pela fé no Messias que haveria de vir. Hoje nós olhamos para a cruz e cremos e somos justificados pela fé no Messias que já veio há 2000 anos atrás. Em ambos os casos, fé é requerida. Deus encerrou todos debaixo da desobediência para que usasse de misericórdias para com todos. Para que no final a glória fosse de quem? De Deus. Aqui você tem o final do plano de Deus. Aqui você tem a razão pela qual Deus fez tudo isso. A entrada dos gentios, a incredulidade dos judeus, o endurecimento parcial, a plenitude dos gentios, a vinda de Cristo. Por que tudo isso? E a resposta está aqui, para que no final Deus usasse de misericórdia e a sua glória fosse manifesta diante de anjos e de homens. Porque é pela graça que sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus.